Hoje começamos a aventura no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Vamos tratar apenas do capítulo 1 e 2, porque é assunto suficiente para esse vídeo. Uma das coisas mais notáveis dos patriarcas e do povo de Israel, que nos ajuda bastante em nossas meditações na palavra, são duas coisas. Uma, sofrimento, provação, dificuldades. Outra, a bênção de Deus. Parece contraditório, mas é possível ser muito abençoado por Deus e sofrer muito. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel no Egito. Multiplicaram tanto que Faraó se sentiu ameaçado, ficaram fortes. Ele falou assim, eles vão nos dominar de tão abençoado que eles estavam. E aí ele começou a escravizá-los e até fazer com que matassem seus filhos homens. É uma escravidão, uma opressão, serviço pesado, horrível. E mesmo sendo numeroso, eles eram um povo pacífico. E nós percebemos isso até no Holocausto, aconteceu no século passado. Israel poderia ter reagido, mas iam como ovelhas para o matadouro. E aqui no Egito eles não reagiram, eram numerosos, mas não reagiram, simplesmente submeteram a essas práticas bárbaras de trabalho escravo e de matar os seus próprios filhos. Deus tinha um propósito, Deus sabia disso, já tinha falado com Abraão, lá em Gênesis 15 ele fala que seus descendentes vão ficar muitos anos no Egito e vão sofrer, depois vou tirá-los de lá. Deus é estrategista, ele sabia disso. E se não fosse essa opressão, Israel teria se miscigenado com os egípcios e deixado de ser uma nação. A perseguição é terrível, mas ela teve um propósito do plano divino de manter Israel separado como um povo que não se misturasse com os egípcios. Isso mostra também a estratégia de Deus na história. Outra coisa muito preciosa que nós vemos no fim do capítulo 2 é que Deus fala que ele ouviu o clamor dos filhos de Israel. Olha, eles estavam clamando, acho que há muitos anos, mais de 80 anos que os meninos estavam sendo mortos no rio Nilo e tanta coisa horrível acontecendo. Certamente eles estavam clamando pela servidão e tudo, mas chega um momento que o clamor atinge um pico, atinge um ponto máximo e toca o coração de Deus e diz que Deus ouviu o clamor, os gemidos e desceu e ia mandar Moisés para libertá-los. Então a oração tem importância, a oração vale a pena. Interessante que Deus planeja as coisas, Deus tem a grande estratégia e ao mesmo tempo ele também se envolve emocionalmente, diretamente com cada coisa. É como se ele fosse o roteirista de um filme, aquele que bolou a estratégia, que planejou tudo, e ao mesmo tempo ele é um ator, ele fica dentro do roteiro, ele fica dentro do filme, dentro da coisa. Então, como roteirista, ele já sabe que no fim vai dar certo, mas como ator, ele diz que olha, escuta, lembra, desce, entendeu? A Bíblia nos apresenta esses dois papéis de Deus, como roteirista e como ator, como alguém que planeja, está em controle de tudo, mas também alguém que se envolve ativamente no desenrolar do roteiro. Agora vamos para a nossa pergunta. Deus mandou as parteiras matar os meninos homens. Eles desobedeceram à autoridade. Nem sempre você deve obedecer à autoridade. Quando a autoridade manda fazer uma coisa errada contra Deus, você deve desobedecer. Deus não gosta de rebeldia, mas você pode ser submisso e desobediente, porque Deus é superior a uma autoridade que manda fazer coisa errada. Então Deus abençoou as parteiras. E ainda mais, elas mentiram para Faraó. Eles disseram que as hebreias davam luz antes de elas chegarem. Foi mentira. E ali, em capítulo 1 de Êxodo, diz que Deus gostou e Deus abençoou elas por causa dessa mentira que elas fizeram. Deus gosta de mentira? Não. Nós estamos dizendo que a mentira é uma coisa boa? Não. Mas se for para salvar vidas, que é o caso aqui, Deus abençoou elas com isso. Um exemplo disso é a história de alguém que estava em Amsterdã no tempo do Holocausto, Corrie ten Boom, refúgio secreto. E quando eles escondiam os judeus em casa e vinham os nazistas e perguntavam, tem judeu na sua casa? Ela mentia, falava que não tinha. Então, quando você está protegendo vidas,
é diferente do que simplesmente mentir por mentir. Deus não gosta da mentira, Deus é contra a mentira, mas quando é para salvar vidas, e nesse caso ele abençoou as parteiras que desobedeceram a ordem de Faraó e mentiram para ele. E, finalmente, uma coisa até engraçada, naquele tempo parece que o melhor lugar de achar uma esposa é num poço, onde as pastoras levam as ovelhas. Aconteceu com o servo de Abraão para achar uma esposa para Isaac, aconteceu com Jacó, que achou Raquel lá, e aconteceu com Moisés aqui, que ele ficou perto do poço e achou a sua esposa Zípora ali naquele poço. No próximo vídeo vamos perguntar o seguinte: será que se a gente está dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, a esposa sempre vai concordar?